pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do DevHoops. Eu sou o DevHoops e hoje nós vamos então continuar aquele nosso famoso projeto que eu comentei no meu último vídeo, que nós íamos trabalhar com Source Control, aonde então nós vamos então trabalhar com uma versão nossa do Source Control, também muito inspirada nas minhas referências que eu botei naquele outro vídeo. Então, se ficarem curiosos de onde que eu vou tirar tudo que eu vou tirar daqui, fiquem à vontade de pegar naquele outro vídeo e ver o que eu estava falando lá. Eu também vou botar as referências aqui no comentário de alguns artigos que eu vou referenciar durante o vídeo. Eu vou referenciar o que eu vi neles e vou escrever aqui. E basicamente então nós vamos então continuar o trabalho. Eu tenho a minha documentação ainda no meu PC, mas vamos tentar evitar olhar ela, porque eu já meio que comecei umas coisinhas fora da câmera. Então, bora lá. Certo? Então, nós temos então aqui, guris, uma estrutura de um projeto muito simples por enquanto, que a ideia principal dele aqui é que nós vamos ter então vários comandos. Esses comandos vão ter subopções, que é como que nós vamos trabalhar em cima desses comandos. Seja ele no caso, eu quero fazer inicialização do projeto, eu quero fazer, gerir o arquivo atual na minha atual timeline, eu quero também ver os meus atuais, ramos no meu caminho do meu projeto, e assim sucessivamente diferente do projeto, durante o trabalho. E para isso nós vamos então estar utilizando comandos e opções do comando em si, que no caso no C e no C++ a gente tem então esse cara muito legal, que são os C options ou get opts, os get options, que vão só me permitir fazer coisas como isso aqui, que ele criou uma estrutura chamada option, que o C++ manda fazer assim, e também o próprio GNU tem a sua metodologia de fazer isso, que ele meio que diz que a maneira correta é tu fazer antes, e tem que fazer uma estrutura com o tipo de comando, o nome do comando que vai ser, depois vai ter o tipo de comando que ele recebe informação ali dentro, e por fim nós temos esse zero ali, que eu não entendi muito bem o que ele significava, mas no caso por padrão todos teriam que ter zero, eu acho, ou acho que é por onde começa o argumento, que ele vai ler desde o início pra frente, I don't know. E por fim nós temos a última letra do getOpt, que esse getOpt seria então a opção em si, porque o getOpt tem duas versões. A nossa versão que nós vamos utilizar vai ser o getOpt long, que permite que eu escreva palavras, tipo o add aqui, o remove, message, verbose, stamp, files e assim por diante. Claro que também vai permitir que a gente faça o S ali dentro, mas cada um deles vão ser referentes a momentos do projeto. Hoje eu me vejo fazendo um vídeo mais curtinho também. Hoje a gente vai fazer provavelmente só a inicialização do projeto e na melhor das hipóteses eu consigo fazer também o track. O track ele vai então só colocar um arquivo em algum lugar. Nada muito difícil, mas bora lá. Então o que nós temos de cara aqui? Vamos lá. Então basicamente aqui nós vamos ter então já o init, que a gente vai trabalhar aqui dentro. E o init, se a gente for voltar na documentação lá daquele outro vídeo que eu fiz, ele vai só inicializar um projeto que não tenha sido inicializado. Não faz sentido inicializarmos dois projetos no mesmo lugar. E para isso então vamos começar indo aqui para cima e vamos então começar utilizando uma outra coisa muito legal que o C++, eu quero dizer que seja o C++ 17, mas eu não me lembro de cabeça se é o 17, que é o File System. Que o C++ 17, acho que é o 17, se não 17 é o 20 com certeza, entre esses dois, que eles trouxeram uma versão de um file system para o próprio C++ no caso, que permite então que eu crie coisas mais fáceis, tipo um directory, ou verificar se alguma coisa existe ou não, tipo que o C# sempre teve, ok? Então vamos continuar aqui um pouquinho. O que nós vamos então começar fazendo aqui vai ser bem simples, que é o init. O init, então eu tenho que só verificar primeiro se existe tal coisa. Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro nós estamos verificando primeiro se o comando de fato foi passado corretamente. Então aqui dentro nós temos primeiro se tu de fato colocou um comando mesmo. Se tu não colocou um comando nenhum, eu geralmente não costumo colocar mensagens de erro no início do trabalho. Só no final que eu vou começar a colocar aviso, tipo, não, e tal, não funcionou. Então agora aqui nós vamos ter o comando em si, que vai ser só um array, que vai ser um texto em si. E esse texto então aqui eu comparo, e eu comparo que se ele é o 0, quer dizer então que ele é o nosso init, que está aqui dentro. Ótimo. Continuando. Então agora, primeiro que nós vamos fazer aqui eu vou criar uma função rapidamente chamada init. Init eu vou colocar com letra maiúscula, só simplesmente assim. E o init ele vai só de cara, eu não sei se eu vou precisar passar o pwd,
Eu estou imaginando agora de cabeça como que eu faria essa função init. A função init tem só que criar essa pasta num lugar aqui do projeto. É que eu estou pensando o que vai acontecer quando eu colocar ele em ambiente de environment. Que se eu colocar ele lá, eu tenho que então fazer o seguinte, olha, tu vai estar lá num lugar chamado, acho que provavelmente user bin, no caso USR bin ou USR local bin, então não necessariamente tu vai criar um projeto na tua PWD de cara, assim, porque o teu executável não vai estar ali. Então a primeira coisa que nós vamos fazer então é precisar pegar esse environment variable, que eu acho que existe um getEnv, que é uma getEnvironment, que pode ser útil ou pode não ser, eu vou descobrir agora. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima, eu tenho essas funções getSystemTime e getSystemDate, que são umas úteis que eu tenho guardado. Mas no nosso caso agora a gente vai começar criando o init. O init então convém eu retornar um valor inteiro ou booleano. Eu geralmente gosto de usar booleanos hoje em dia. Então vamos usar inits. Init. My god, init. Let's go. Então o init ele vai inicializar esse projeto. E eu poderia passar o lugar onde é que ele vai inicializar, mas acho que a gente não precisa. O que a gente vai fazer então agora é, por padrão, o init, se ele não for bem inicializado, ele já vai ter passado um return false antes. Então de cara eu já vou retornar que ele sempre vai inicializar corretamente. Show? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é encontrar a nossa, eu acho. Eu tenho que encontrar o nosso endereço atual, que para isso então eu vou criar uma função chamada, acho que getRoot, ou eu posso fazer direto aqui, vamos ver como é que vai ficar. Então para isso eu vou fazer um stdString, acho que dá para fazer string de cara, eu vou chamar isso aqui de pwd. Pwd vai ser só o pwd environment. Então agora o que eu posso fazer isso aqui é o getEnv, ou acho que é só getEnv de cara. GetEnvironment, isso, muito bem. O getEnvironment vai retornar para mim um string, esse string então por sua vez eu vou chamar de pwd. Não sei se isso é a melhor das ideias para nós fazermos, porque o getEnvironment está pegando uma variável de ambiente e eu não posso garantir isso em todos os casos, acho que em 99.9 posso. Então vamos assumir que seja assim. Acho que eu não conheço nenhum sistema Linux ou nenhum sistema Unix que não tenha isso. No Windows eu não sei. Eu não me lembro se o Windows tem PWD, mas vamos descobrir. Então o init de cara vai me retornar aqui um PWD. Só para então garantir que tudo está no lugar certo, eu vou só verificar se isso de fato deu certo. Então std cout, ele vai então me retornar o PWD. Vamos ver se o cara deu certo. Então se eu compilá-lo, noink. Vamos ver se isso aqui vai dar certo agora. Vai compilar. Deu certo. Tudo. Noink. Source control init. Pronto. Então de cara ele já passou o PWD, então ótimo. Já temos então aonde nós estamos no presente momento. Ótimo. Então o PWD já está no lugar. Próximo passo. Nós temos então que, sabendo onde é que eu estou, eu quero verificar então se já existe uma pasta chamada .sc, que vai servir no caso como nossa pasta invisível do source control, porque eu não quero dar esse, quer dizer, eu não quero que o meu usuário tenha tanto poder assim. Eu quero que ele consiga ir lá dentro e ver as coisas, porque eu vou precisar fazer isso nos meus negócios. Mas eu não quero, causar problemas no futuro. Então deixar ele invisível eu acho que vai ser a melhor das ideias. Então o próximo passo agora eu vou utilizar o file system. Então para isso eu tenho só que verificar primeiro se já existe alguma coisa. Então se ele não existir eu tenho que criar. Se ele existir, só retornar como falso. Ele não vai inicializar nada porque ele já foi inicializado. Então, ótimo. O init então ele vai inicializar. Então para isso eu tenho que primeiro fazer std file system, dois pontos, e agora eu tenho só que verificar se existe alguma coisa. Se existe, eu quero verificar se o pwd mais uma pasta aqui, que o pwd por padrão ele não retornou, né, com o directory. Eu particularmente eu não gosto disso. Para mim, se eu for sempre formatar alguma coisa em relação a directory, eu gosto de fazer assim, path to directory. Path to directory vai ser o caminho para o meu diretório e tem que ter esse cara aqui, ó. Tem que ter esse cara aqui. Se não tiver esse cara, eu sempre vou assumir que é um arquivo. Geralmente eu assumo assim e geralmente dá certo. Geralmente são arquivos. Tem vezes que não é, então tem que usar o próprio sistema para descobrir, mas geralmente funciona bem para mim.
Então no caso aqui o que vai acontecer? Eu tenho então que ir para frente ali, colocar aquela barrinha, e então eu tenho que descobrir se existe um .sc directory, certo? Que no file system por padrão eu não preciso necessariamente descobrir assim, mas acho que está tudo bem. Então se ele já existir, eu não quero fazer nada. Então se ele já existe, retornar um falso, eu não vou inicializar. E de cara eu já vou mandar um warning chamado std cout cannot create initialize directory twice. Acho que já está de bom tamanho, cara. Acho que dá para entender. Whoops. Ótimo. Então, se ele já existir, ele vai então dizer, olha, acabou para ti, meu. Então, por fim, mais ou menos importante, put return false. Então quer dizer então que já não tem mais nada. Ótimo. Ups. Show. Então agora, se ele já existiu, eu não quero então criar mais nada. Tá tudo bem, funciona igual. Então, se ele não existe, então tem que criá-lo e colocar as outras coisas lá dentro. Que pro momento agora vamos então fazer uma mini função depois chamado populate init directory, que vai só popular não, ele vai povoar, essa é a palavra. Então, caso não for, então ele vai fazer esse cara aqui, que eu não vou colocar um else, não preciso, porque se eu colocasse seria uma coisa meio, só para poluir mais o meu código, ficaria meio feio. Então, no caso, o primeiro que eu vou fazer é, eu vou criar o meu diretório, então std file system create directory. O directory ele vai criar no lugar atual mais o .sc. Então, nesse caso, eu vou só copiar esse cara, que eu até vou fazer um pouquinho melhor, que eu vou visual, copiar esse cara, eu vou fazer std string, eu vou chamar esse cara de project root, e o project root vai ser igual a esse cara, só para ficar um pouquinho mais limpo. E por fim, eu verifico se existe o project root agora. Ótimo. Feito. Então, se o project root já existiu, então no caso eu não preciso criar mais nada. Se ele se ele já existe, eu não vou criá-lo de novo. Se ele não existe, eu tenho só que criá-lo então agora. Então eu posso fazer o project root e aqui, whoops. Ótimo. Nice. Então agora já temos então o nosso projeto, ele vai criar então uma pasta chamada .sc, só se ela já não existir. Se ela já existir, então a gente vai fazer nada. Então acho que, vamos lá, eu vou criar esse cara. E então se eu fizer um init, ele já vai ter criado tudo certinho. Compilou, compila, muito bem. Por fim, eu vou fazer um init, cannot initialize directory twice. Tô curioso, será que eu já criei sem querer? Vamos ver. Não. Já tem ali, olha só. Remove.sc. Eu vou remover esse cara. Pronto, ótimo. O SC já não existe mais, o que é muito bom. Nice. Então, se eu vou testar ele de novo, eu não preciso remover o cara. Aqui, ótimo. Então já inicializamos o projeto. Então, se eu for testar de novo, está ali o meu .sc ali dentro, mas ele vai estar meio vazio, então não vamos nos preocupar muito com isso, tá bem? Então, já está tudo bem. O initialize começamos bem, criamos nossa pasta de inicialização. Próximo passo então agora, vamos ver se deu certo. Se eu então inicializar de novo, cannot initialize directory twice, o que é bom. Então agora vamos criar o nosso populate init directory, ou populate project, acho, talvez seria uma boa ideia. Que o init então agora vai precisar criar os diretórios próprios depois, que é, eu tenho que criar os commit, eu tenho que criar o track, eu tenho que criar o message e eu tenho que criar mais um que eu não me lembro agora qual que era. Source control, eu tenho que ir lá em org, não era org, agora o que mais que eu tinha, devhoops e source control, ótimo. No caso ali era eu tinha que fazer o commit, eu tinha que fazer o track, eu tinha que fazer o config.json e o tracking.csv.
Ótimo, então para pastas vai ser bem fácil, então nada muito difícil. Aqui eu vou até deixar esse cara aqui do meu lado, só because. Não. Ótimo. Show. Então eu tenho que criar esses carinhas. Eu estou aqui. Muito bem. Tá. Então agora o próximo função que eu vou criar então vai ser para povoar esse meu directory. Tudo bem? Então no caso aqui eu vou fazer um bool. Eu vou chamar de populate project root, ou eu vou chamar de init project root, acho, talvez. Ou create root assets, acho. Create, não vai ser assim. Create root assets. O create root assets vai ser então só os, como é que é? Eu sempre esqueço como traduz o assets. Recursos, acho, talvez seja uma boa tradução. Então, o create root assets, por padrão, vai retornar também true. Por padrão ele vai criar todos. Se alguma coisa falhar, daí sim nós temos um problema. Então, no final das contas, ele vai então ter esse cara aqui. E eu tenho só que aqui sim que eu acho que vai ser legal. Que daí então aqui eu vou colocar então o path, o absolute path dele. Então, const char pointer path ou project root. Só para facilitar a minha vida. Então, depois de criar o project directory, eu vou então só create root assets. E aqui eu tenho o meu project root. Fair enough. Claro que tem que ser um ponto .c string. Ótimo. Próximo passo. Temos então o nosso carinha aqui de boa, sem problema nenhum. Ele vai criar então os root assets, então o initialization vai ser concluído por padrão. Nós temos então ali, deixa eu tomar uma aguinha. Nós temos então ali, o primeiro vai ser uma commit directory. Depois vamos ter uma track directory, que é onde nós vamos guardar cada um desses caras ali conforme o sistema for subindo. Temos um config.json que vai ser um arquivo e um tracking.csv que vai ser outra coisa. Como eu gosto de aguinha com gás. Vamos lá então. Então agora primeiro create root assets. Nós vamos então lá para cima. Eu vou então começar criando as pastas, que vai ser bem simples. Eu tenho só que então ter o meu project root. E eu vou criar então agora duas novas variáveis. Foi uma frase feia. A primeira aqui vai ser um standard string. String eu vou chamar aqui de commit directory. O commit directory vai ser igual ao nosso, no caso eu vou fazer aqui std string, que vai ser o nosso project root, e eu vou somar esse cara. O project root vai chegar até no final do diretório, que agora já é só contrabarra no final. Então agora tem só que somar esse cara com uma nova string, que vai ser só commit directory, certo? Ótimo. Olha só como é fácil. As coisas funcionam quando elas são simples. Não. O que eu fiz aqui? Ótimo. Agora dá pra ler um pouquinho melhor. Commit directory. Esse aqui vai ser o tracked. Acho que eu vou chamar esse aqui de track. Track ou track directory? Acho que não vai dar um nome de verdade dele. Track directory. Project root. Esse cara aqui vai ser, ao invés de commit, vai ser tracked. Então já temos as pastas ali certinho, sem problema nenhum. E por fim nós vamos ter então os arquivos que a gente vai ter que criar. Esses arquivos então também vou colocar aqui std string. Esse cara aqui vai ser o config.json, config.json file. Acho que é config só, vou falar. Config file. Ou só config. Config vai ser isso mesmo. Config. O config vai ser a mesma coisa, só que com outras palavrinhas. Não sei porque eu só não fiz isso. Config. E no final vai ter só o config.json. Config.json. E isso também é uma coisa que vai ser
legal que vai ser o tracking. O tracking, nesse caso, eu vou estar literalmente utilizando um Excel. Eu quero ver o que vai acontecer nisso aqui, porque eu acho que vai ser interessante. Porque esse dia eu tava usando, esse dia não, hoje eu tava usando o Fossil para testar, como eu ia dizer que eu vou fazer um vídeo no Fossil também, que eu achei muito legal esse negócio. Pra mim, eu sinto que ninguém conhece esse negócio do Fossil. Quer dizer, ninguém à minha volta conhece. E não sei se é uma coisa entre só, é meio que uma coisa obscura que ninguém é pra saber, ou se é só uma coisa que cada um usa no seu niche. Só que, cara, é um baita de um projeto. E eu nunca ouvi falar do Fossil, nunca. E, cara, eles atualizam esse negócio tipo, no dia que eu tava vendo ele tava sendo atualizado naquele dia. Tá, tem, tipo, tá sendo ativo o trabalho deles. Tá muito legal e eu testei hoje e tá, sabe, é bem bacana. Eu só não sou muito fã do SQLite, mas não sou muito fã naquele sentido assim que eu não conheço, então eu já não vou me opinar nada daquilo. Só que eu sei que SQL, eu já sei meio que programar em SQL. Eu sei fazer as queries, então fazer query em SQL é, sabe, é fácil, não é tão difícil assim. Mas acho que vai ser bacana a gente fazer o nosso próprio negócio e vamos ver como vai ficar. Se for mais rápido, melhor. Se for mais lento, vamos para SQL. Eu vou dar o braço a torcer. Às vezes é muito fácil usar SQL. CSV, que é o Comma Separated Values. Esses arquivos então já vão estar no lugar, então já temos o que criar e agora é só que criá-los de verdade. Então create root assets. E para isso então eu posso fazer uma função nova agora chamada create directories, ou eu só posso direto passar toda a lista de directories direto. Eu acho que o file system já tem uma coisa assim, o que vai ser muito útil. Mas acho que convém só passar toda uma coisa de cada vez e ver como vai ficar, e se eu precisar atualizar eu atualizo. Então std, primeiro eu tenho só que fazer para cada um deles, que é para verificar se ele criou mesmo, então um de cada vez. Então a primeira coisa, std file system, eu vou verificar então se create directories, então create directories. O create directories ele vai criar um diretório, então eu já sei que não tem, certo? Porque eu estou literalmente create root assets. O create root asset então vai ter um create directory. O create directory ele vai retornar uma coisa verdadeira ou falsa, então ele vai só create directory, então vai ser primeiro vai ser o commit directory, ele vai retornar entre verdadeiro ou falso. Se ele retornar verdadeiro, vai dar tudo certo. Se não, eu vou dar um erro aqui. Então se ele não retornar direto, algo assim, então nós temos um erro. Vamos fazer aqui std cout fail to create commit directory. Vou chamar isso de dir. Ótimo. Se ele criou, ótimo. Se ele não criou, né, então fechamos aqui. Return false. Ótimo. Aqui ele já criou um directory. O que aconteceu? Claro. My bad. Sorry. Depois a gente faz também. Opa. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com o outro cara. Trocamos a palavra commit directory por tract. Isso. Tract. Não. Ótimo. Então agora já criamos os dois. Verificou se criou bem. Se ele não criou bem, ele não vai criar. Se não, ele cria certinho. Eu acho que eu falei uma coisa errada, mas eu não vou puxar atrás. Não vou voltar atrás. Esse palavra. Nossa, não sei falar português, mas que legal, olha só. Uhul! Próximo passo, mas não menos importante, eu tenho agora que criar a mesma coisa, mas para os arquivos. Os arquivos vão ser bem mais simples. Basta só fazer uma coisa simples assim, que é fstring. Era o fstring, tá certo. Então, no caso, eu vou só fazer std. Eu acho que era fstring. O fstring é só para output file stream, então ele já vai exportar direto. O input file stream é que ele recebia e não podia fazer nada a respeito com o arquivo. Então eu vou chamar isso aqui de file. Eu vou chamar esse cara de config.
config f, config file, acho que vai ser melhor assim, config file, e aqui eu vou chamar de config file path, só para ficar mais file path, e aqui vai ser o config file path. Nada muito difícil, bem tranquilo. Nós temos o config file, e o config file por sua vez vai ser um ofstream, e o ofstream eu tenho só que primeiro fazer esse cara e passar link. Eu sou I am done config file path ppp. Olha, tá? Mesma coisa aqui embaixo, só que vai ser pro, como é que era o negócio? Era o tracking file. O tracking file por sua vez também é só a mesma coisa, e eu tenho só que trocar a palavra config file por tracking. Acho que tá tranquilo esse cara aqui, não tá muito difícil, o que é bem bacana. Próximo passo que a gente vai ter que fazer então agora isso aqui vai ser, ó, então eu tenho que primeiro ver se ele foi criado primeiro. Então eu posso fazer o exist, ou eu posso ver só se ele está open ou não. Se ele está open quer dizer então que de fato ele foi bem criado, então ótimo. Então o que eu vou fazer agora aqui é só verificar se ele foi aberto. Se ele foi aberto, eu tenho então que fechar de qualquer maneira. Então o que eu vou verificar agora aqui, if, no caso do config file, o config file.isOpen, se ele está aberto, ótimo. Se ele não estiver aberto, daí então nós vamos ter um problema. Nesse caso, eu vou só colocar aqui se ele não for aberto, então só vou dizer fail to blá blá blá. Tá. Então std cout failed to create config file, certo? Nada muito complicated. Ótimo. Return false. Ótimo. Próximo cara, mesma coisa ali, basicamente a mesma coisa. Agora sim. Aqui a diferença é que ao invés de ser config file, vai ser o tracking file. Não é tracking file. É só tracking file. Se o tracking file foi aberto, né, então tudo bem. Se ele não foi aberto, fail to create tracking file. Muito bem. A última coisa que a gente tem que fazer no final aqui é só fechá-los. Convém eu fechar no momento certo. Geralmente eu fecho entre num lugar bonitinho, que é o lugar dele, ou eu fecho todos no final. Geralmente eu fecho no início, só para ter menos chance de dar erro. Então eu faço config file, dá close. Muito bem. Mesma coisa aqui. Cada aqui é o tracking. Muito bem. Ótimo. Um pouquinho mais comprido do que eu estava imaginando que fosse ficar a função, mas basicamente eu estou repetindo muita coisa. Vamos só deixar um pouquinho mais formatado aqui, certo? Ótimo. Então, basicamente eu crio os diretórios, vejo se eles existem enquanto eu estou criando. Se existe algum erro, já vou também já reportando para o nosso usuário, para ele ficar sabendo o que está acontecendo, senão de boas. E isso provavelmente vai ser muito mais para debugging no final das contas, então esses CLs que eu tenho aqui vão ser um pouquinho inúteis, mas para já tá de boas. Então o init ficou bem assim, curtinho, até ficou bonito. Então vamos ver como que ficou de cara, então, certo? O init já vai estar aqui dentro. Então o init ele só vai inicializar o projeto e vai criar as coisas no e vai criar tudo no lugar dele certinho. Tá? Temos já uma coisa feita, eu acho, então vamos já dar uma olhada. Magia. Olha lá. Então agora aqui, se eu fizer um init, ele vai primeiro dizer que olha, não pode criar porque ele já existe. Vamos só remover de novo o .sc, porque eu não quero. Vamos então testar isso de novo. Então ppp, inicializei. Nice. Então, até usando o nushell, só porque eu acho mais bonita a visualização do nushell, vamos fazer então um ls do .sc. Aí, viu? Então no caso aqui nós já temos o nosso commit, nós temos o track, que também são pastas, e os arquivos config.json e o tracking.csv já estão no lugar. Ótimo. Show. Muito show.
Próximo passo agora, então provavelmente nós vamos ter o config.json, que vai ser uma coisa que vai ser interessante a gente ter também, que é como que a gente vai começar o projeto. O config.json vai ter alguma informação importante, vai ter quem vai ter provavelmente alguma informação interessante de um projeto deveria ter. Como, assim, o melhor exemplo que eu dou é do Rust, que no Rust ele tem aquele arquivo lá que agora eu esqueci, acho que era TOML, os arquivos TOML do Rust. Tu pode então literalmente configurar todo o teu projeto inteiro em um arquivo, que no Rust é o Cargo, mas nós não vamos recriar, não vamos criar um package manager de uma linguagem, certo? Você já tem muito, eu estou fazendo source control, só isso. Mas seria bem engraçado ver como é que funcionaria. Já o tracking vai ser só, basicamente a ideia do tracking ali vai ser o que? Eu vou pegar o meu atual track, e um track é só uma trilha, tipo de uma timeline. Só que numa track de um trilho, eu estou imaginando uma coisa muito simples que é um tracking, ele vai então pegar o trilho do trem, e nós temos que imaginar que nós temos um trem gigante, ok? Esse trem, ele é composto de vários vagõezinhos, até eu chegar um pouquinho mais perto, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então no caso nós vamos ter então uma tracking, esse tracking então é uma linha reta, e vamos imaginar esse caderno aqui, ó. Então no caso um trilho, esse trilho está andando para frente. E essa capa aqui do meu livro aqui vai ser o primeiro nodinho dele, que ele vai estar andando para frente. E dentro desse caderninho aqui, então, eu vou ter todas as informações de quem que de fato eu estou pegando informação para guardar naquele momento. Então ele vai estar andando na linha do tempo e eventualmente eu vou dar um carimbo nele. Tipo, ó, pá, vai ficar assim agora. Esse carimbo dele agora ali, então vai dizer, olha, esse momento aqui tu vai guardar tudo que está aqui dentro numa estação, certo? Eu não vou usar a palavra station, porque não é muito útil a palavra station nesse sentido, mas o stamp, que é o do carimbo, ele vai tipo, ó, tu vai carimbar o teu ticket do trem, vamos dizer assim, ou do comboio, vamos dizer comboio, só vai ficar um pouquinho mais meme agora. Então o meme do comboio, ele vai carimbar o meme do comboio, então tipo, todas as informações daquele momento eles vão estar aqui dentro. E vai ser mais fácil porque então durante o caminho eu vou ainda poder voltar em momentos diferentes que eu precisar, mas toda vez que eu tiver um carimbo eu consigo já guardar de uma forma mais fácil o meu tracking. Então eu digo, olha, eu estou caindo vamos dizer assim, eu estou indo de Porto Alegre a São Leopoldo. De metrô, então eu só carimbo o meu negócio na hora. Claro que, esse exemplo talvez tenha sido um pouquinho ruim, mas a ideia principal é que vai ter um carimbo, esse carimbo então guarda o momento do teu tempo, aquele teu trilho de trem vai então acabar colocando um novo carinha do lado dele, então eles vão continuar andando no trem. Esse carimbo então tu carimbou, e ele vai ficar entre para trás ou ele vai ir junto. A gente pode escolher isso aqui porque um trem sempre vai reto. Uma outra analogia que eu posso dar seria o equivalente a uma corda. Acho que eu deveria ter dado esse exemplo, que é da corda, eu acho que faz mais sentido. Deixa eu usar um exemplo com... Não, isso aqui não. Bom, é só imaginar uma corda. Eu vou aqui, ó, corda, e uma cordinha aqui, a gente pode esticar ela e fazer pequenos nós durante o trajeto da linha. Só que é legal que a gente pode guardar várias informações nesses nozinhos. Que é a ideia do trem. O trem é a mesma ideia. A gente tem vários vagões, esses vagões vão andar para frente e a gente pode então pegar e guardar o lugar exato onde eu quero estar naquele vagão naquele momento. Quero estar no vagão da comida, quero estar no vagão do dormitório e assim por diante. São coisas interessantes que a gente pode fazer. Bom, temos esse carinha aqui que eu não quero mais o meu no shell, mas já temos uma coisa legal já funcionando. Ótimo. Próximo passo, agora nós temos então que fazer o tracking de fato. O tracking então nesse sentido, nós temos então que entre guardar a informação que a gente vai ter dos ads que a gente vai colocar, ou a gente vai ter que remover os caras do tracking que eu não quero mais colocar. Para isso, nós podemos então utilizar de várias maneiras diferentes. A maneira que então a gente vai fazer vai ser a maneira de só pegar o arquivo e só colocar embaixo. Se eu colocar duas vezes não faz muito sentido. Então para isso nós vamos ter que utilizar o UID, que no nosso caso, quer dizer, eu vou precisar usar o UID. Acho que não estou recordando o que eu vou ter que fazer agora nesse cara, porque eu estou querendo lembrar assim, porque a ideia principal agora, vamos então abrir o arquivo que a gente acabou de criar. Opa, eu estou no org.dev, oops, my bad. Bom, onde é que eu estou agora? Estou aqui. Nice. Tracking, source control. Eu estou no source control mesmo agora? Acho que eu estou, né? Project source control, estou assim. .sc, isso, e eu quero pegar o tracking, certo? O tracking, a ideia principal dele que a gente vai ter é bem de boa, onde então eu vou ter o arquivo em si. Esse arquivo eu não quero ter que ficar pegando o local path do cara todo, eu só preciso do arquivo em si.
para verificar se ele já existe numa linha, por exemplo. Eu quero verificar então se esse cara já existe, então eu vou usar, por exemplo, um test.txt. Esse cara vai estar aqui. E o comma separated value vai ter uma função importante porque eu posso guardar coisas assim ou coisas assim, semicolon ou column. Eu prefiro column, que eu acho que faz mais sentido. Porque então eu posso guardar, por exemplo, texto e o que vai acontecer com esse texto, se ele está sendo atualizado com update, ou vai ser init, ou vai ser delete, e assim por diante. Esses arquivos então a gente pode guardar essa informação que vai ser feita nele para então ser um pouco mais fácil na hora do commit, e é por isso que eles são comma separated values. Que também tem uma outra vantagem bem grande que a gente pode, se eu não me engano, existe um algoritmo de compressão de, no caso, informação desse arquivo que a gente pode utilizar muito bem feito. Que eu acho que tem até uma biblioteca no C++ para isso. Mas eu vou fazer isso daí depois, não agora. Então o que nós vamos fazer então agora nesse sentido é, sempre que eu vou fazer um add do meu track, eu tenho que colocar uma linha tipo essa. Se eu quiser remover, eu tenho que procurar a linha que conter aquele meu identificador que é o meu texto. Nunca tu vai poder ter dois arquivos com o mesmo nome. O teu ID nesse caso vai ser o nome do arquivo. Mas eu acho que tá tranquilo, né? Acho que ninguém faria uma coisa absurda, tipo, eu quero colocar dois arquivos iguais. Acho que nem dá pra fazer isso aqui. Não dá pra fazer. Então a gente pode sim fazer o ID do cara ser o texto. É um pouco ineficiente, mas dá pra fazer. Acho que também eu não consigo imaginar uma maneira de fazer isso com números. Acho que não dá. Acho que dá pra fazer de uma outra forma, mas no final vai ter que ficar comparando o texto igual. Então, não preciso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Nice. Então, no caso de colocar um arquivo, então vai ser no caso do A, que é o do add. E do add, eu vou então ter que fazer o seguinte, eu já sei que a minha, a minha flag nesse caso, vai ser flag, argumentos. Para isso então, eu estou imaginando já que vai ser, nesse sentido, eu só posso fazer um argumento por vez. Então vai ser source control, track, linha, add. No caso, se for isso, então no caso vai colocar todos que tiverem depois. Se eu sei disso, eu também sei que vai ser então quem vai ser o meu contável 0, 1, 2, 3. Então vai ser do 3 em diante. Então, para isso, eu não sei se existe uma forma mais fácil de fazer isso. Acho que deve ter. Que a maneira do C de fazer, getOptLongs, eu acho que tem uma variável que é o getOptID. Só que o getOptID ele vai pegar direto no último. E eu acho que mais vale você fazer dessa forma, porque eu acho que ir de trás pra frente é pior do que de, ir de trás pra frente é melhor do que ir de frente pra trás. Tá certo. Bom, voltando ao caso aqui. De qualquer maneira, se eu chegar a entrar no add ou no remove, eu tenho que fazer igual, ter esse contável. Então, eu vou pegar aqui eu vou criar uma variável aqui que é para pegar esse cara e eu tenho então que dizer, olha, eu tenho que começar desse ponto em diante. Qual que é o meu range? O meu range vai ser então um inteiro, eu vou chamar esse cara de range. Eu poderia fazer um short, mas vamos fazer assim. Eu tenho o range vai ser então a quantidade total de argumentos, então argc menos 3, porque eu vou ter a total daqui desse, então eu vou ter esse aqui menos os 3 primeiros. Tá certo. Menos 3, esse aqui vai ser o meu número total de range de comandos que eu tenho que fazer. E eu tenho que começar do 3 em diante. Só isso. Tudo bem. Tá. Então, de qualquer maneira, dos dois eu tenho só que pegar os comandos todos deles. Para isso, então, eu vou pegar os files. Então, esses files eu vou guardar como um vector. Então, esse cara aqui vai ser o arquivo. E esse arquivo eu tenho só que pegar todos os arquivos que tu colocou ali dentro. E no final eu vou ter que converter eles para Project Relative Path. Que vai ser, então, com base, sabendo onde é que é o teu Project Group. Vamos, então, pegar esses arquivos e fazer tracking deles dessa maneira. Então, se por exemplo eu tiver um source e main dentro, eu vou pegar o source e o main, não só main. Porque se eu pegasse só um main, eu ia colocar direto na raiz do projeto. E eu não quero isso, eu quero poder organizar também eles de maneira certa. O vector então vai ser standard string ou stud. Esses dias assim, eu vi um vídeo do Primeagen também, que foi bem assim também, que ele tava fazendo um react a um vídeo que o cara chamava de stud. É um stud string. Então
aqui vão ser os files. Os files então estão aqui todos, bem de boa. Esses files então eu vou ter que ficar colocando eles ali dentro sempre que eu fizer um add ou fizer o remove. Se é add eu vou ter que então pegar todos os arquivos, e se é remove eu tenho que removê-los. No final das contas eu vou pegar esses caras assim. Então se é fazer add, então eu vou pegar os caras da direita. Se for remove eu tenho que fazer os caras da esquerda. De qualquer maneira, o que pode acontecer também? Pode acontecer do cara me colocar o comando, chegar até ali e não for nenhum deles. Então acho que dá pra pegar, fazer uma função que como é que era? Tinha uma função que eu ia criar chamada, acho que get files ou get arguments. Quer saber? Eu não sei qual é a melhor maneira, então vamos fazer de qualquer forma. Pra já vamos fazer um prototype. Vamos fazer um MVP, vamos fazer um Minimum Viable Product, vamos ver como é que vai ficar esse cara. A ideia principal aqui vai ser um for loop, acho que size t tá tudo bem. Vou fazer um size t chamado i, ou i, vamos fazer de i, ou vamos chamar de arg. O argument i, argument index. O argument index vai começar com 3, 0, 1, 2, 3, isso. Então, tudo bem? Depois aqui eu faço uma ponto e vírgula, eu faço aqui o meu org index. O org index ele tem que ser menor do que o org counter, então do que o org range. Por que eu fiz então o range? Não, é só o org c. Ele tem que ser maior do que o org c, então ele vai começar do 3, ele só vai ficar aqui pra frente. Isso. Por que eu fiz será esse org? Agora eu não lembro porque eu fiz o range. O org i tem só que somar. Ótimo. Whoops. Muito bem. Então esse cara aqui eu vou remover, não preciso dele mais. Ótimo. Não, nem precisei. Próximo passo, então, se eu estou fazendo para colocar um arquivo ali dentro, eu vou então guardar todos esses arquivos nos files. Os files, por sua vez, eu tenho então que passei por todos. Eu já tenho então o arquivo em si. Esse arquivo então eu vou colocar direto no files, então eu faço files. Por que eu fiz isso? Ponto pushback. E o pushback vai ser então um string novo. Esse string pode ser então direto o próprio argument value no argument i. Então eu tenho argument value. Whoops. Não. Argument value, argument index. Certo? Esse cara já vai ser um count sharp pointer de qualquer maneira, então já vai ser um array de string, um array de caracteres. Então já vai ser o string que eu preciso. Eu não preciso converter ele para string ou converter ele para fazer um string para fazer um C-string. Não preciso. Esses files vão ser colocados, mas eles vão ser colocados também de uma forma interessante, que eu vou colocá-los ali dentro, porém vai ter uma coisa interessante. Eu não sei como que o Git faz isso, mas eu acho que convém eu verificar primeiro se ele existe antes de, eu vou verificar se ele existe antes de fato colocar na lista de arquivos. Se algum arquivo não existir, a gente retorna como falha. Olha, tu colocou uma coisa aqui que não existe, eu não vou colocar ele dentro. Não faz sentido guardar alguma coisa que não existe, certo? Nem o Fossil fazia isso, e o Fossil ele permite que tu até faça commits invisíveis que não tenham nada nele, como o próprio Git também, mas ele não permite também colocar arquivos que não existem lá dentro. Não faz sentido também. Pronto, então eu só vou conseguir colocar ele dentro se ele existir. Se ele não existir, retornamos falhamos. Então, continuando aqui. Vou verificar então. File system de novo. Exists. Eu quero verificar se existe o nosso argument i. O argument i vai ser interessante de novo, porque eu tenho que fazer de novo aquela mesma coisa de pegar o absolute path. Então, para isso eu posso então fazer pegar o arquivo e pegar tudo ele certinho, bonitinho. Eu quero verificar se ele existe. Se ele existe, eu vou colocar ele direto. Acho que dá pra fazer. Eu tô curioso o canonical, esse aí que vai ser interessante agora. Eu não me lembro como que fazia o canonical, que eu tô curioso como que alguém poderia fazer esse cara sem ser um problemático, sabe? Que eu já vou mostrar o que vai acontecer, mas vamos só fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho que verificar primeiro se existe esse cara que vai existir. Eu vou colocar ele aqui em cima, que vai ser o absolute, vou chamar aqui de std string
absolute absolute file path, certo? O absolute file path vai ser então de novo pegar a variável de ambiente, verificar se esse cara está ali junto com o source control. Então no caso aqui, primeiro eu tenho que verificar de novo o environment variable, que para isso então vamos fazer o seguinte, convém eu já criar ali em cima talvez, pegar o meu pwd e criar o root do projeto. Acho que melhor é só pegar o getPwd. Acho que vai ser uma função mais fácil, mais bonitinho de ler também. Então aqui em cima, embaixo do init, eu vou botar em cima do init só porque sim. Então aqui em cima vamos ter o init aqui, então eu vou criar uma função chamada std, ele vai retornar um string, esse string aqui vai ser um get, acho que era getPwd, o getPwd vai ser uma função versus, que vai ser só esse cara aqui. Eu não sei porque eu faria assim. Dá pra fazer, tranquilo. Eu vou dar uma de clean code agora, só because. Return. Certo? Ele só vai retornar esse cara e vai retornar o pwd normal. O que eu quero fazer também é verificar o projeto em si, get environment. Também eu vou pegar aqui o get project root. O get project root vai ser, como diz o nome, get project root. A gente vai retornar o get environment variable. E o get environment vai ser um string. std string. Vai pegar o get environment e eu vou somá-lo com esse cara, .sc. Ótimo. Isso também era uma boa ideia ter revisado também. Esse cara aqui vai retornar um std string. Vai pegar aqui o ambiente, somamos e ótimo. Porque agora o que a gente pode fazer também vai ser interessante, que eu não preciso então nem somar esse cara aqui, porque daqui eu só troco todo isso aqui por getPwd. O getPwd já vai retornar um string de qualquer maneira e eu não preciso desse cara. Nice. Certo? Tudo isso só para eu aqui embaixo pegar o meu project directory e o meu root mais bonito, de uma forma mais bonita. É muito fotogênico. I don't know. Where was I? Yes. Adoro quando o meu CLang faz essa formatação magnífica. Então, de qualquer maneira, nós temos absolute file path. O absolute file path vai ser então o nosso, meu Deus, get o project root. O get project root vai verificar então, bom, eu vou pegar o projeto, vou pegar o project root e criando o project root aqui dentro. Então agora vamos lá, pegamos esse cara, a informação já temos ali. E se eu tenho o meu project root agora também, eu posso então saber, olha, eu estou no meu .sc e fiz um erro. O get project root não vai ser esse aqui, o project root vai ser o próprio pwd. Faz sentido? Well, that's interesting. Eu acabei de fazer um erro. De boa. Então eu tenho só que fazer o get pwd. Tá certo, faz sentido. O get pwd já está aqui dentro. Então se eu pegar o get pwd por padrão, eu vou pegar o diretório atual. Eu tenho então agora só aqui, mas não menos importante, eu tenho que somar esse cara então agora com... Eu sei que já é com a pasta, então já é com o diretório. Então se eu com o diretório, eu só que verificar esse cara mais o arquivo em si, que é o orgv. Que para isso eu não sei se eu não posso fazer isso aqui. Então eu tenho que fazer std string. Então agora aqui é o org value. Esse com o org i. Pronto.
Ótimo. Então esse arquivo então vai ser o absolute file path do arquivo. Esse cara já vai estar no lugar, o que é muito bom. E esse cara então também vai estar de boa. Eu já vou explicar qual era o problema que eu falei antes, que tem a ver com pessoas que vão colocar arquivos dentro do projeto, como o Git também faz isso, que é através de endereços canônicos, que a gente chama. Eu já vou explicar, tá? Mas de qualquer maneira eu tenho que verificar primeiro se existe esse cara, que é o absolute file path. Se ele existir, ótimo. Se ele não existir, temos um erro e ping, acabou. Então no caso de novo, vamos dizer o negado disso. Se ele não existir, né, então nós temos um erro, que esse erro é simples. Vamos então dizer aqui, vou fazer fail to locate std.cl fail to locate agora só nunc, que vai ser o absolute file path. Absolute file path, acho que não, acho que convém só fazer esse cara, não preciso tanto assim. Return false, quer dizer, return 0. Se der um erro aqui, já tem que retornar 0. Por que tu apagou? E aqui também. Claro, my bad, sorry bro. There we go, tá. Então no caso, se ele não encontrou o cara, então se não existe esse arquivo aqui dentro, nós não podemos colocar, já vamos retornar como um 0 com uma falha. Eu até vou colocar aqui fail to locate, blá blá blá, track, vamos fazer um outro, acho que pra já tá de boa, assim, então o mínimo, o menos é mais agora. Vamos continuar com essa filosofia. Então se nós colocamos esse cara ali dentro, ótimo, então nós encontramos todos os arquivos. Por fim, mas não menos importante, temos então que fazer de fato o track desses caras. E é agora que a gente vai então mexer com aquele cara do canonical, que acho que já dá pra fazer isso agora, mas eu não me lembro como que a gente faz. Então para isso vamos aqui no nosso Firefox e só para, no caso, também dar um negócio que só para referenciar a vocês, nós vamos estar trabalhando com JSON, né, como vocês devem ter visto ali, e eu vou estar utilizando essa biblioteca aqui do Noloman, do JSON, que é muito boa, que eu dei uma olhada já, e funciona bem. Então, né, vamos estar utilizando essa aqui, mas voltando aqui, CPP, Canonical, File Paths, temos esse cara aqui, que é o Weekly Canonical, temos o Canonical itself, mas também tem um Canonical que é o Weekly. O Canonical Weekly, ele não verifica se existe o arquivo para fazer o Canonical, então acho que está tudo bem. Ele só vai meio que, olha, se tem coisas como, mas não limitadas a... Imagina que nós temos um path to file, certo? Porque o usuário ele vai acabar colocando esse cara aqui, e esse daqui que está aqui é o PWD. Até vou colocar aqui, seria equivalente a um PWD com esse cara aqui. Não faz sentido, certo? Eu guardar isso aqui, mais vale eu só guardar esse cara aqui. Se eu sei que o projeto está nesse lugar, então a gente coloca aqui dentro, certo? Nada muito complicado. Mas o Canonical vai me permitir que eu faça isso. O problema é que o Canonical ele dá uns try catch muito verburosos, né? Bem grande. Então, mais vale só verificar aqui direto. Se foi, eu consigo ter mais controle também. Então, aqui eu tenho só que criar esse cara, std file system. E eu tenho aqui o canonical, o weekly canonical, tá certo? O weekly canonical vai converter esse cara aqui para um string mais bonitinho. Ele não verifica só se ele existe ou não. Nós é que estamos verificando aqui embaixo. Ótimo. Então, se existir, ótimo. Então, passa para frente. Senão a gente vai ter um outro erro, fail to locate do cara, blá 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 blá. E tá tudo bem. Tá, então nós já temos esse cara aqui dentro. Nós vamos fazer o files.pushback. E esse vai ser interessante porque a gente só vai pegar o arquivo não canônico. Que a gente já sabe que ele existe mesmo tendo essa canonicidade ruim. Desse ponto em diante eu já sei que esse cara existe. Então eu vou colocar esse cara dentro do meu tracking. O tracking então vai ser fácil de novo. Eu tenho só que eu posso fazer isso aqui de duas maneiras. Entre eu coloco o tracking direto
como é que é? Então eu coloco o tracking de cara só nos arquivos e dane-se, ou eu crio uma função para fazer a mesma coisa. Eu acho que eu vou criar ele agora, ver se funciona, depois eu limpo. Então no final, a coisa que a gente vai ter que fazer aqui é criar um output file, então std ou fstream, tá bom? Esse cara aqui vai ser o tracking file, o tracking, tracking file, tá? Tracking file, o tracking file por sua vez, eu já sei onde é que ele está, porque eu já cheguei até aqui. Já cheguei até aqui, tá tudo certo, então isso, tá? Então se eu cheguei até aqui, o tracking file tem só que chegar até a root do meu projeto, que nesse caso aqui é pwd e é o get_root. O get_root vai então, o root não é bem isso aqui, eu falei errado. A raiz do projeto não é o .sc, a raiz do projeto é a raiz do projeto, certo? É onde tu está programando o teu projeto, não o .sc. O tracking file, então o tracking file agora, estou pensando agora como é que eu vou fazer. O tracking file vai ser, eu posso nem fazer direto, fazendo a função, vamos fazer direto aqui então, get pwd de novo, get pwd. O get pwd então já vai estar no lugar, mais o .sc, tracking.csv. Ótimo. Então no caso o tracking file já vai estar ali dentro, ele vai colocar ali o cara. Eu não precisava ter feito isso aqui. Eu não precisava ter feito isso aqui. Nice. Tá. O tracking file já vai estar ali, ele já vai colocar esse cara direto lá sem problema nenhum. E tem só que verificar agora se ele existe mesmo ou não. Whoops. Bem. Por que raios? Por que raios você não fica? Por que tu apaga? Ah! Não. Ok. Por que talvez eu estou clicando no... tá certo. Tá. Eu estou clicando no Ctrl K sem querer. Não tem problema. Então, no caso, tá ali. Ele criou o arquivo. Eu estou curioso porque o case dando erro aqui. O que está dando aqui? Cannot jump from switch statement to the scannel label. Really? Vamos descobrir o que está acontecendo agora que eu estou curioso. Acho que tem algum erro ali, mas... Vamos ver se... Não, dá certo. Acho que deve ser um erro do flight check. Nada muito problema. Continuando, nós vamos então aqui. Se o cara foi aberto, então if tracking file, se o tracking file is open. Se ele está aberto, ótimo. Se ele foi aberto com sucesso, então tudo bem. Se ele não foi aberto, então certo. Então eu quero então std cout failed to open. Acho que failed to open. Só tracking. std inline de novo. Ótimo. Ctrl+KD. Ótimo. Se ele falhou, quer dizer, então agora que não adianta nem eu ter os arquivos existindo se o tracking não existe para eu poder guardar lá dentro. Se ele não existe, né, então se ele não foi possível de ser aberto, então tudo bem. De qualquer maneira eu tenho só que retornar um 0 aqui, return expression, 0. Quer dizer, return 1, perdão, nossa, retornar 0 não dá. Tá certo. Por fim, eu tô curioso, será que ele ainda tá dando esse erro? E isso que tá me dando um pouquinho angustiado. Acho que não é nada até agora. De qualquer maneira, pegamos o A ali dentro, pegamos todos os arquivos e agora temos só que passar por todos eles e só escrever dentro dos arquivos. Ótimo. Para fazer isso, então, agora basta só fazer uma coisinha bem simples. Essa simplicidade vai ser então pegar os arquivos e só fazer um fstream direto lá dentro. Que eu tenho, acho até agora como que eu faço, eu de cabeça não vou lembrar, acho, mas vamos ver. Para isso, então, eu vou primeiro fazer para cada um deles, que vai ser o mesmo do for each. For each, no caso, eu vou chamar esse aqui de auto p. Vou chamar de file paths. For file path in files. Certo? Esse cara aqui vai estar aqui. Eu quero fazer um const.
vai ser uma constante que eu vou guardar ali dentro. Eu não quero ter problemas com isso. Então, para todos os arquivos que estiverem ali dentro, eu vou então fazer um fstring, que no caso eu já tenho esse cara ali dentro. Para isso, então, tem que fazer uma string. Eu não me lembro agora como é que era. Eu acho que eu tenho guardado aqui em algum lugar. Vamos ver aqui. No caso, onde é que ele estava? Aqui. Onde é que tu tá? Onde é que você está? Era false. Aqui, string. Tá certo. Ótimo. Então, no caso aqui, verificar se ele existia. Se ele existia, então tudo bem. Então, no caso agora eu vou pegar um string buffer, vou pegar o arquivo e passar direto pro buffer e depois por sim eu... Mas aqui é o do get tracking, nada a ver. Eu tinha que escrever lá dentro. Eu tenho que escrever onde é que tu tá, onde é que tu tá. Extract, não, extracting contents, não. Será que era só... Ah, tá, tá. Derp. Era só escrever. Tá certo. Nada a ver. Eu tava pensando que era outra coisa. Vamos voltar no meu source control aqui. Ótimo. Então, se eu já tenho esse cara, então basta eu fazer aqui algo tipo file, não é o file, é o tracking file. Eu faço o tracking file, let's go. O tracking file, então eu tenho agora só que passar o meu file path, muito bem. Por fim eu faço um std inline, que eu passei também para ele direto. E eu acho que está tudo bem. Não. Calma, vai vir daqui a pouco, não agora. Que se ele existe, depois eu vou fazer uma comparação para ver se ele já existe no repositório, mas para já vamos só colocar ele dentro e have this done, certo? Então, se ele já fez isso aqui, muito show de bola. Então ele colocou todos os arquivos lá dentro e, mais ou menos importante, tem que fechar agora o arquivo. Então, tracking file.close. Ups. Por que é muito lento, meu? Nice. Tá, vamos então descobrir o porquê que este erro persiste na minha vida. Vamos ver. No caso, cannot jump from switch statement to this case label. Mas por que tu não consegue? Eu nem deveria também. Eu tô curioso, por que será que tá dando erro aqui dentro? Esse switch case tá ali dentro. Se eu for lá pra cima, será que eu fiz algum erro aqui? Ah, tá igual. Acho que deve ser só erro do flight check. Vamos dar uma olhada. Se ele der erro, daí então a gente vai descobrir. Mas acho que não vai dar erro nenhum. Tá, deu um erro. Jump to case label, tracking file, process initialization of S3 off-stream tracking file. Não, cross initialization, tá. Será que eu fiz dois sem querer? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Nós temos os arquivos todos, eu guardei os arquivos, passei por aqui, criei o canônico, verifiquei se ele existe, coloquei todos aqui dentro, vejo aqui o meu tracking file. Deixa eu ver se existe mais do que alguma coisa aqui. Já vamos só fazer o seguinte. Esse cara aqui não consegue chegar até aqui por causa de um problema de label. Se eu remover esse cara... Não, nada a ver. Ótimo. Tá, então não era isso. Vamos ver o que mais que pode ser que eu não estou vendo. Well, não é muito interessante isso aqui, mas vamos evitar erros agora neste momento. E vamos de cara só dar um evitar erros. Ótimo. Não tem como dar erro se o cara tem problema. Mas eu tô curioso nesse cross initialization of standard string e file string. Que tá dando que tem cross. O que significa cross initialization? Eu não sei. Acho que é que eu não tô definindo ele de uma forma normal, talvez. I don't know. Vamos fazer o seguinte. Vamos compilar e ver se ele dá o mesmo problema de novo. Senão a gente pode dar uma revisadinha no futuro. Nem deu erro mais, então eu tô feliz. Então, eu vou fazer source control init. Então, se eu fizer agora uma
se eu colocar um arquivo novo, então vamos testar esse cara. Eu tenho ali o meu readme.org, bath readme.org, um arquivo simples, sem nada. Então, no caso que eu vou fazer, init não, agora eu vou fazer o track. O track, por sua vez, ele vai colocar um arquivo, então até vou fazer um add, e nesse caso aqui eu vou fazer o readme.org, esse aqui vai ser colocado ali dentro, pimba. Então nesse caso, se eu fizer esse cara agora, .sc, tracking.csv, eu tenho meu readme ali. Ótimo. Então, de boa. Então o arquivo já feito é tracked, o tracking já está lá, então ótimo. Muito bem. Próximo passo, descobrir o porquê que aquele cara deu um erro gigante. O nosso código está ficando bem, bem grande já, então vamos já tomar as devidas providências para evitar erros no futuro. Eu estou curioso agora porque esse cara deu um pepinosh para nós, mas eu estou aqui, vamos dar uma olhada. Então no caso agora, se eu fizer acho que era esse caso aqui, o caso vai ser o R de remove, e o case do remove, eu que ele tá usando pra frente, mas por que ele tá usando pra frente? Agora que eu tô vendo, tipo, acho que esse é o problema, porque ele não consegue chegar até aqui. Esse cara aqui tem que fazer break de qualquer maneira, tá? E aqui dentro ele tá dizendo o que? Que you cannot jump from switch statement to this case label, switch into protected scope. Tá protegido. Vamos proteger ele um pouquinho mais então. Go figure. Mano, quem diria? Se eu colocar esse cara assim, agora os dois funcionam. Mas agora não tem código. Se eu abrir o código todo, ele já não funciona mais. Que interessante. Nós temos este pequeno errinho aqui que eu tenho agora que descobrir como que eu vou resolvê-lo. Cannot jump from switch statement to this case label. Deixa eu ver. Se eu colocar qualquer coisa ali dentro, será que ele vai me dar um erro? Vamos fazer aqui. Eu vou colocar esse cara aqui. Vamos voltar lá pra cima e vamos fazer isso aqui, tá? Então no caso o código inteiro foi comentado. Se eu colocar esse cara aqui, eu vou colocar um std cout, whatever, help, certo? Ele não dá erro agora, tá? Então tudo bem, então temos alguma coisa funcionando bem. Então o que será que eu fiz de errado? Será que eu faltei um parênteses aqui? Porque ele está dizendo que eu não consigo com base em alguma coisa. Eu estou querendo descobrir aonde que foi parar o problema. Eu acho que tem a ver com os for loop que eu botei ali. Então vamos uma coisa de cada vez. Eu vou tirar esse cara daqui e eu vou botar esse cara aqui. Ótimo. Então não é nem esse for loop, então tudo bem. Então deve ser esse cara daqui. Eu tô curioso, eu tenho cara de ser esse fstring, esse tracking file que eu botei aqui. Tenho quase certeza. Exatamente, é o tracking file. Vamos ver o que passou para ele dar este problema. Eu tenho curiosidade, eu acho que é esse cara daqui. Quase isso. Então, estamos vendo esse cara aqui dando problema. Então, vamos ver o que passou nele. Se eu já chamar o fstring de cara e não fazer esse aqui, se eu fizer fstring, ele dá problema? Acho que dá igual. Por quê? Why you do this? Vamos ver. Se eu disser que eu estou entrando ali dentro, ele está vindo para cá, o tracking está ali, o file path, por que ele está então dizendo que ele não consegue entrar?
Isso é uma coisa boa aqui. Cannot jump from switch statement to this case label. Ele não consegue. Vamos ver o porquê. Vamos ver qual que é o erro que ele me deu ali. Vamos só compilar e ver o erro certinho. Pegar o número. Acho que ele vai dar o número do erro também. Então vamos descobrir esse cara juntos. Error jump to case label. Tá. Jump to case label. Noink. Jump to case label. Stack Overflow, boys. Let's go. Deixa eu ver. What does it do? What does it do that? What? No, why does it do that? The problem is that variables declared in one case are still visible on the subsequent case, unless an explicit block is used, but they will not be initialized because the initialization code belongs to another case. In the following code, if foo equals 1, everything's okay, but if it equals 2, we'll accidentally use the I variable, which does not exist, but probably contains garbage. Wrapping the case in explicit block solves the problem. Tá, então o problema está de fato num block case. Ótimo. Vamos descobrir se esse era o meu erro. Acho que é, porque não deveria dar erro nenhum aqui dentro. Mas vamos dar uma olhada. Então, no caso, se eu colocar noink e fechar esse cara aqui, que ele mandou fechar antes do break. Isso, antes do break. Faz sentido também. Tá, então, se é para fechar antes do break, eu vou fazer esse cara aqui. Pronto. Ótimo. Resolvido. Que interessante, cara. Eu nunca tinha feito isso antes. Que doideira. Case com, sabe, chaves. Tudo bem. Na pior das hipóteses agora, se eu tenho que remover um arquivo, eu tenho que fazer basicamente a mesma coisa. Então a estratégia agora para remover é aqui, pronto. Eu tenho que pegar um arquivo, verificar se naquela linha que eu estou lendo agora ele existe. Se ele existir, então eu tenho só que remover aquela linha, então pegar os arquivos que já vão ter que ser removidos. Se ele existir ali dentro para ser removido, remove. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Então, verificar se ele existe. Se ele existir, colocar na lista de arquivos. E depois de colocar na lista de arquivos, eu vou abrir o arquivo que eu quero ver. Verificar se ele está ali mesmo. Se ele está ali mesmo, eu não vou colocá-lo. Se ele nunca esteve ali dentro, eu não vou colocá-lo de novo. Mas se ele esteve ali dentro, então é só não colocar ele mais. Pegar todos os arquivos daquele arquivo. Quer dizer, eu vou pegar todas as linhas daquele arquivo, verificar se algum dele ali é de fato o arquivo que eu tenho que remover. Se for, daí então a gente só não coloca ele lá e pegando as linhas ali e passa direto para o próximo arquivo. Makes simple sense, tá? Então basicamente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui também. Então esse cara eu vou vir aqui dentro, pegar os arquivos, pegar o canônico deles, verificar se eles existem também. O tracking também eu vou fazer a mesma coisa. Então, noink. E aqui dentro então ótimo. Basicamente eu vou fazer também, só para facilitar a minha vida, eu já vou fechar eu já vou fazer um close aqui do case, certo? Então agora primeiro eu verifiquei se eles existem, ótimo. Então agora de fazer o tracking, vamos abri-lo. E também vou criar um outro arquivo temporário, que vai ser o temporário para fazer, então no caso você acabou de fazer o tracking. O tracking então vai abrir ele, vai ler cada linha, vai verificar se esse arquivo que eu estou lendo naquela linha atual, se ele é de fato um que eu tenho que remover. Se ele tem que ser removido, então eu só não coloco na nova lista, na nova linha de lista de arquivo que eu vou preencher no nosso novo arquivo. Então o tracking file vai estar aqui dentro. E por fim, então, ele vai ser aberto. Eu vou criar agora uma nova variável aqui. Nossa, que vai ser vai ser um vetor de linhas. std vetor. Esse vetor vai ser um string. Esse string, por sua vez, então, vai ser a nossa lines. Eu vou chamar aqui, então, lines. O padrão vai ser vazio, né? Então as linhas, então eu vou pegar cada uma das linhas que eu vou ter de um arquivo, pegar todas elas e ver uma a uma, ver se a linha que eu estou lendo ali agora, que é a única coisa que vai ter, vai ser o texto em si que eu estou vendo, que vai ser só o nome do arquivo. Se ele está de fato de acordo, ótimo. Então, bora lá, né? Então eu já tenho o arquivo, ele já foi aberto, então o que eu vou fazer é pegar todos eles, pegar um
um file stream. Então eu vou pegar para cada um deles e pegar a linha toda. E para isso eu tenho que fazer esse cara. Então std string line. O line eu vou pegar no while. Acho que era while gets. Acho que era isso, né? Eu não me lembro agora. Hora do minha trapaçar. Yay! Onde é que tá? Tá aqui. No caso, como é que era? Input file. Não. Onde é que tu tá? Onde é que você está? Eu tinha uma função que eu tinha guardado aqui em algum lado. Onde é que tu tá? Não. Onde é que você está? Se eu não me engano era um getLine. Então, basicamente, vamos fazer um iSearchForward. Então, iSearchForward, que no caso era o while. While of get. Não, era while of get. Acho que era um getLine, talvez. Vamos ver aqui. GetLine. Aqui, nice. Que é o split string. O getLine então vai pegar todos os. Nesse caso aqui é uma função do split token, mas o getLine está no lugar, que é o que eu precisava. Então no caso já tenho a minha linha. Eu já tenho também o meu string. Que isso aqui que vai ser importante. Isso, né? O SS. Isso. Então std string. Ótimo. O string já está ali. Eu chamo até de SS também. E o string, por sua vez, vai ser a linha toda. Que no nosso caso vai ser interessante, que não é isso que a gente quer. A gente quer pegar é o file stream, perdão, não é nem isso. Eu já tenho o meu fstream ali, então bem de boa. Então nem preciso fazer nada. Então o arquivo já vai estar ali. Eu estou curioso aqui porque no caso o fstream nesse caso não seria uma boa ideia. Teria que ser o ifstream. O ifstream ele só vai pegar input. Eu só posso ler o arquivo, eu não posso escrever nele. Isso. Tá. Então agora por fim, while eu vou fazer então pegar todos os arquivos. Que para isso eu faço std getLine. O getLine então eu pego o file stream, que nesse caso é o tracking file de novo. Tracking file. Esse tracking file vai ter no caso vai ser a linha. No caso tem uma line. Essa line por sua vez então vai ter eu posso ter até um delimiter também, que nesse caso não faz muito sentido, então só vamos manter até aqui. Ups. Ótimo. Então enquanto eu tiver linhas ali para pegar, eu tenho então as novas linhas que eu vou ter que escrever. Essas novas linhas então eu só vou escrever essa linha dentro do número de linhas que eu vou ter aqui no meu lines. Ou até vou chamar esse cara aqui de new lines. Até vou chamar de new data. New data. Eu acho que é mais fácil. O new data por sua vez vai estar assim. Eu sei, eu estou escrevendo as coisas assim. Nossa. Agora que eu notei que eu estou escrevendo coisas com underline. Pronto. Então, todos esses caras ali vão ser retribuídos. Eu agora tenho só que comparar se o que está sendo lido ali, que vai ser só uma palavra, é igual ao que... Tem que comparar se a palavra que está sendo lida naquela linha agora é a mesma dos arquivos que eu tenho que remover. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que só fazer algo, por exemplo, if string compare, que eu acho que tem std string compare. Agora eu estou curioso. String compare. Acho que é a mesma coisa. Vamos ver. É a mesma coisa. Então, string compare. Eu tenho que comparar então se a minha linha atual que eu estou lendo ela é igual a um dos arquivos que estão ali dentro. E isso ali que vai ser interessante. Tem que passar por cada um deles para verificar se é. Se ele for, então já acabou. Então, né? Vai ser não vai ser a melhor das nossas soluções, mas vai ser uma solução. Para isso, então, eu vou ter que fazer para cada um dos arquivos. Então, for const auto. Eu vou chamar isso aqui de file. In files. Eu chamei de files. Isso, files. Então, para todos esses caras aqui, eu tenho que passar por todos, verificar se algum deles já foi colocado ali dentro. Se for, olha.
Se não, não fazemos. Esse file aqui, por sua vez, ele é um string, né? Então nós temos um line, o line por sua vez também é um string. E if, tá certo. O que aconteceu agora aqui? Tá, tem muito parênteses e eu não estou entendendo. Tá aqui, nanã. Tá, esse cara desce. E, tá, ótimo. Tá, então agora nós temos um erro aqui na nossa line. Por que nós temos erro na line? Ele está dizendo o quê? No viable conversion from string to construct point. Tá, então problema simples. C_string, C_string, tudo bem? Ponto C underline string. Vamos ver o que me mandam de mensagem. Tudo bem. Vamos só mandar uma mensagenzinha rapidinho aqui. Vou me atrasar 5 minutos. Show. Por fim, então no caso ali nós temos o arquivo, ele já vai comparando os dois. Quero verificar se um cara é igual ao outro. Um é o file em si que a gente está vendo, verificar se ele é igual. Se ele for igual, o string compare nesse caso, eu quero verificar se ele for igual, é para verificar se ele é igual a 0, certo? Se eles forem iguais a 0, quer dizer então que os dois são iguais, então o que eu tenho que remover está ali dentro. Então eu quero verificar agora se eles não são iguais, porque se eles não são iguais, daí então eu posso colocá-lo, eu não me lembro agora, porque agora deixa eu pensar. Se eles, eu acho que mais vale eu remover se ele for igual. Se ele for igual, eu não quero ter ele dentro dos meus files. Então, se ele for igual, daí eu já não quero ter mais tanta gente dentro do files para verificar. E isso vai ser interessante. Então, mais vale eu criar uma cópia então do próprio files. Então, dali eu já vou removendo esses caras. Agora eu estou curioso. Porque agora, deixa eu pensar agora. Se eu tenho um que vai ser igual ao outro e eu posso ir removendo, mais vale eu remover uma cópia e usar a cópia, não o file todo. Então, deixa eu pensar. A estratégia é o quê? Eu vou pegar esse cara e vou fazer um pushback de uma nova lista de caras que eu posso colocar. Ainda não. Porque agora eu estou pensando assim, se algum deles for, se eu encontrar, aqui eu quero pensar agora aqui, se eu encontrar, eu quero remover esse cara da minha lista, o que faz sentido, tá? É isso, não tem, acho, problema, acho. Estou pensando agora, se eu encontrar, porque eu vou passar por todo, eu estou pensando numa linha aqui, e eu vou passar por todos os arquivos dos files. Se algum deles for igual, eu não quero. Se algum deles for, né, então eu quero botar o da linha, não o do string. O da linha eu quero colocar, então tudo bem. Então o que a gente vai fazer? O file por si só já está no lugar. Eu vou então colocar uma nova linha aqui, que é um new data. Eu vou colocar a linha. Isso. Então new data, tá certo. New data.pushback vai ser a nossa line. Ótimo, porque a linha, eu tenho certeza que essa linha, ao fazer assim, eu tenho certeza que a linha, ela não é um dos arquivos para remover. Isso. Ótimo. Show. Então, por sua vez, já estamos ali dentro. Todos esses caras já estão. E, por fim, se eu já tenho todos esses caras ali dentro, muito bem, eu vou então fazer o seguinte. Eu tenho um arquivo já que já foi aberto. O tracking, eu já peguei toda a informação que eu precisava colocar nele. Então, eu vou fazer só um OFString do file todo. Ele vai então reescrever, ele vai passar por cima sem problema nenhum. Então, por fim, mas não menos importante, eu vou só copiar esse cara e até aqui embaixo. O tracking file, por sua vez, agora vai ser um OFString, que vai ser um output file string. Esse output file string vai ser o new tracking file. Então vai ser um new tracking file. O new tracking file vai ser a mesma coisa, então eu vou passar por cima do outro. E com isso, então, agora eu até deveria fazer isso aqui. Vai ficar gigante essa função. Mas, de novo, isso aqui é um esboço, nada certeiro para ficar o resto da vida. Eu vou ter que também passar
uma boa correção nisso, então tá bem de boa. Por fim, então, nós temos esse cara aqui que ele vai abrir o arquivo. Esse aqui é o tracking file, a gente quer o new tracking file. Se ele não for aberto, é o new tracking file. Por que não deu certo? Ah, não, essa demorou. Fail to open new tracking. O new tracking, ele vai ser só esse cara ali tranquilão. Por sua vez, assim que eu terminar de fazer isso aqui, eu tenho isso aqui close do open. Então, para isso eu vou fazer aqui o meu tracking file.close. Eu vou fechar o cara sem problema nenhum. Ótimo. Por sua vez, então, fechamos o cara, abrimos o outro e vamos escrever todas as linhas direto. Então, para isso, mas não menos importante, vamos só rapidamente fazer mais uma última coisa antes de terminar o nosso vídeo. Let's go! Que então, por fim, mas não menos importante, vamos então agora fazer para todos os arquivos que estão dentro do meu new data. Eu só vou escrever para dentro do cara e show! Então, por fim, temos um for. No caso, eu vou fazer um for each. For each eu vou chamar aqui também const auto, que no caso vai ser o data inside the new data. Se eu souber escrever data, tudo bem? Então, para toda nova informação que tem dentro do nosso new data, eu vou então, por fim, passar para dentro do cara. Bem de boa, eu já tenho o arquivo aberto, então eu tenho só aqui fazer o nosso new tracking file. Fazer um... eu esqueci o nome da coisa, que é um bitwise shift, que eu tenho tentando colocar um monte de bits lá dentro. Essa quantidade imensa de bits que eu vou colocar vai ser então o data. Eu botei date, não sei por que eu botei date, é data. E esse data vai ser bem de boa. Vou fazer esse cara aqui, esse data então vai ser colocado lá dentro. E eu coloco aqui um endline. Então vai todo um novo arquivo que vai ser colocado, então ele vai colocar ali novo e botar uma nova linha com os novos arquivos que ele teve que preencher. Show! Colocou todos e finalizamos então esse último cara ao fazer o nosso new tracking file, fechando ele. Ótimo! Show de bola! Legal! Acho então que isso aqui já então resolve o nosso problema de colocar arquivos e remover arquivos. Vamos então dar uma última testada. Vamos compilar tudo. Acho que não temos nenhum erro aqui à vista, sem problema nenhum. Vamos dar uma olhadinha. Source control. O source control então agora, se eu fizer um track add to readme, ele vai colocá-lo igual. Então o que a gente quer fazer é fazer o remove, porque agora nós já temos como fazer o remove. Então agora se eu for fazer um back, oh não! Vamos ver o que aconteceu então. No caso ele não conseguiu remover. Vamos fazer o seguinte, o tracking.csv ele não removeu. Vamos ver o que aconteceu. Então no caso ele criou o arquivo e acho que ele só não... vamos ver. Nós temos o remove. Ele chegou até aqui. Tudo bem. Ele veio até aqui. Acho que provavelmente ele nunca encontrou. Provavelmente aqui que aconteceu o erro. Que acho que ele nunca encontrou o arquivo certo com a linha. Eu estou curioso se ele... Acho que eu tenho que fazer o delimiter sendo uma nova linha. Tá certo. Então o delimiter vai ser uma new line. Então vai ser o contra/n. No final de cada linha. Então eu vou pegar o dado todo. Acho que isso já resolveria o nosso problema. Make. Track, remove esse cara. Não, sou certo. Tá, então vamos descobrir o que aconteceu então. Esse cara então, por enquanto ele está entrando aqui dentro e se der tudo certinho, vai pegar todas as linhas. E a linha que ele está pegando aqui, eu quero ver o que ele está escrevendo. Então, std, cout, line. std, nline. Opa, acabou. Show. Whoops. Não quero fazer search. Ótimo. Então, vamos tentar de novo. Famoso debugging assim. Eu acho que eu fiz o problema. Vamos ver onde aconteceu. Tá, então ele tá lendo certinho. E então ele tá pegando a linha.
certo. O arquivo está indo para lá. Eu acho que o Alpha Faustrum não está escrevendo, ele não está sobrescrevendo o arquivo. O que tá? Se eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, eu posso só deletar o cara e colocar de novo. Só que eu acho que eu não precisava fazer isso. Eu acho que não, né? Porque se ele já existiu, Alpha Faustrum, eu estou atualizando ele, então deixa eu ver. Eu acho que tem uma versão disso aqui que faz o IO, .io. Nós temos o IO Base, iOS. No caso aqui nós temos o Append at Binary Input. Nós temos o Output, nós temos o Trunket. Agora o Output deveria ir direto, né? Que é o que eu já tenho por padrão. Ué. Temos o Append, que vai só colocar lá dentro. Que não é isso que a gente queria. Que, de novo, eu estou removendo o arquivo, eu não quero colocá-lo de volta. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu estou vendo alguma coisa de errado aqui. Então não é isso aqui, com certeza não é isso aqui. Quando eu faço output, ele vai sobrescrever, né? Então ele não vai colocar de novo. Então o que está acontecendo aqui, que eu estou pegando para todo novo arquivo, eu estou verificando aqui, ó, se o string compare ele for igual a 0, estou verificando se ele é igual. Eu não quero verificar se ele é igual, eu quero verificar se ele é diferente. Se ele é diferente de todos, tá, agora faz sentido. Tá certo. Eu fiz errado. Vamos fazer make. Bem, acho que agora vai dar certo. Porque agora então o que aconteceu? Eu tava verificando se eles eram iguais. Se eles fossem iguais aos que eu quero remover, então eu tava colocando igual. Não é isso aí que a gente quer. Então, agora sim, se eu fizesse remove, bat, pronto, vazio. Foi só um pequeno errozinho ali. Simples. Eu acho que eu quero verificar se eu ainda preciso daquele delimiter ali, porque eu acho que não precisa. Porque eu acho que ele consegue distinguir um do outro. Mas vamos verificar isso certinho. Então agora, se eu fizer um make de novo, acho que tudo ficaria no lugar certo. Então vamos lá. Então agora, se eu fizer o track e fazer o add, muito bem. Se eu fizer agora se eu fizer então aqui o bat, ótimo, temos um arquivo ali, lindo. Então se eu fizer source to track, se eu fizer remove e fizer de novo, pronto, tá vazio. Então eu não precisava daqui da nova linha. Então, muito bem, gurizadinha. Então nós já temos já o tracking mais ou menos funcionando. Mais ou menos ele mais ou menos, vamos deixar assim por enquanto. E tá indo bem. Então agora, na nossa próxima grande sessão, vamos então agora dar uma pausa aqui. E na próxima sessão então nós vamos continuar nosso trabalho aqui dentro. E vamos então colocar como é que era? Já colocar então a informação de que esse arquivo está sendo feito, se ele vai ser atualizado ou se ele vai ser inicializado. Depois aqui nós temos que fazer os commits, que os commits então vão ser guardados com UUID. E por fim, mas não menos importante, nós vamos ter então toda a informação trabalhando em sincronia e a gente podendo guardar a informação para então no futuro podermos ir e voltar no futuro e no passado. Show! Então, se gostaram do vídeo, por favor, deem gosto. E se então conhecem mais alguma coisa que eu poderia melhorar no meu código agora, por favor comentem, que provavelmente vai ter um monte de coisa. E até lá, just remember, just keep coding.